Vamos lá, boa tarde. Boa tarde a todos que estão chegando aí para essa live em horário diferenciado, né? Primeira vez que a gente faz uma live desse projeto pela tarde, né? Vamos ver aí, vamos testando para ver a disponibilidade. A gente sabe que é final de mês, que é complicado para muita gente que deve estar na correria da folha. Mas eu creio que muitos vão fazer aí, assistir aula depois. Boa tarde, contador consultivo, grande mestre Ricardo Santos, parceiro e irmão, que eu tenho o máximo respeito, a máxima consideração. Boa tarde, AC Correia. Vamos lá, tema hoje bastante interessante, né? Falar aí sobre essa simplificação da social, essas novidades. Olá, Vívia, seja bem-vinda. Falar sobre essas atualizações que ocorreram aí semana passada com as portarias 76 e 77, portaria conjunta. Eu adoro portaria conjunta porque a gente sabe que não vai ter bate-cabeça entre Receita Federal e Secretaria de Previdência e Trabalho. Amo quando faz esse trabalho conjunto e solta uma norma dessa forma. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Fabiane, Eliana. Daqui a pouco o nosso convidado aparece aí. Se já estiver na área, dá um salve. Opa, já está na área, meu querido aqui. Já vou te convidar para entrar com a gente. Que hoje... Legal, 90 pessoas aí nos assistindo. Meu convidado novamente é o grande João Paulo Machado. Ele que é contador, advogado, auditor fiscal do trabalho e coordenador geral do Governo Digital Trabalhista. Esse órgão aí, setor, não sei dizer, que foi criado há pouco mais de um ano e que tem trazido muitas melhorias para os profissionais de departamento pessoal, RH, contabilidade, todo mundo que atua cá na ponta. Esse setor que é um dos responsáveis aí por essas transformações tecnológicas do governo que tem facilitado bastante a nossa vida. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, Omar. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nesse momento. Como vai essa tarde em Salvador? Aqui em Brasília, o sol apareceu hoje, depois de chuva, bastante chuva, mas deve chover mais ainda hoje. A vantagem é que nesse período muita chuva por aqui. Aqui choveu pela noite, hoje tá assim, meio nublado, a gente fica brincando aqui, falar que tá meio anuviado, a gente fala que tá meio anuviado isso aí, meio nublado, parece que vai chover, mas não tá chovendo, aquele mormaço, mas ventando um pouquinho também. Tá um dia meio atípico aqui, foi um final de semana de muito sol, mas hoje tá dessa forma aí. Mas como o conhecimento não para, né, e as novidades é a única certeza que a gente tem nessa área, o governo soltou aí semana passada duas portarias, né? A 76 e a 77, trazendo aí uma simplificação imensa aí para o E-Social. Você tinha inclusive antecipado algumas coisas para a gente na última live, não foi? A questão Sim. do nome, dentre outras, e surpreendeu muita gente. Eu não esperava que já saísse esse cronograma agora. Eu particularmente imaginava que sairia depois da pandemia. Eu falei, ó, quando passar a pandemia, o governo divulga o cronograma. Acho que não vão fazer nada por agora. E aí, por coincidência, eu tinha um evento para fazer com Maia, seu colega, seu grande amigo José Maia. Meu amigo. E aí, no dia da palestra, que era um evento aqui pelo Conecon, a Conexão Nordeste de Contabilidade, eu falando com ele por telefone, ele me adiantou. Ele falou, vai sair hoje? Eu falei, eu nem sabia já. E aí foi aquela correria toda. Ele até divulgou também nesse evento já algumas novidades que seria logo depois, né, no evento. Eu até te procurei lá no evento, mas não deu para ver não, pelo menos você estava um pouquinho escondido, se você estava lá no dia do evento lá Tá, com o Guedes. Estava, eu passei a se tava assim. procurando, não quis sair na foto não, foi? Tava bastante gente ali, vamos, cada um, todo mundo de máscara, né? Então ficamos um pouco escondido também. Mas estava lá sim, acompanhando o processo. Foi uma semana muito intensa essa semana passada, Uhum. e porque a gente decidiu efetuar todos os processos na segunda-feira, fim do dia. Então tivemos a terça e a quarta-feira para editar, para finalizar os textos das portarias, que na verdade já estavam prontos, só faltavam alguns ajustes, fechar datas e tudo mais.
e tramitar, ir para a PGFN, fazer análise jurídica para poder estar pronta para assinatura na quinta-feira. Foi uma loucura. Imagino. Mas foi ótimo, porque a gente estava já segurando esse cronograma. A portaria 55, que saiu suspendendo as entradas de setembro, Sim. aí foi muito ruim para o projeto, assim, embora acabou Nessa, não tendo sendo tão ruim, porque logo saiu foi rápido. já o cronograma mesmo e tal, como a gente já estava programando. Mas não gostaria que tivesse acontecido daquela forma, a gente gostaria que tivesse saído já as portarias definitivas antes, mas ainda estava no imbróglio em relação ao nome, se haveria ou não a necessidade de mudança do nome, isso não tinha sido definido, e aí na segunda-feira que a gente conseguiu finalizar essa discussão e ficar claro que a mudança do nome não era necessária, a gente conseguiria cumprir com o ditame da lei da liberdade econômica, bastando apresentar a simplificação, que já é realmente muito, muito diferente o layout que vem comparado com o layout que está em produção. Então o nome foi mantido porque a alteração do nome geraria muitos custos desnecessários, Sim, tanto para o setor público quanto para o setor privado. sim. Então, daí foi uma semana de muita loucura, mas foi ótimo, foi ótimo. Resultado espetacular. Aquela cerimônia no Planalto com o presidente da República, com o ministro da Economia, demonstra o patamar que o projeto chegou. Hoje já não é mais um projeto, já é um programa de governo, de Estado, e ele chegou num patamar de patrocínio e de apoio que acho que agora acabou aquele mito de que o social vai acabar, Uhum. aquele discurso de que não, a gente não. E assim, o recado se ainda não se preparou, se ainda não entendeu e você é da área, é o momento de correr atrás e se preparar, porque o social está aí para substituir muita coisa. Verdade. Marcou mesmo, foi algo assim grande, a gente não esperava, toda aquela cúpula lá representada e as mudanças foram bastante interessantes. Logo de cara, quando eu peguei lá o cronograma, eu tomei logo um susto em relação aos grupos, que foi algo até que você já tinha antecipado que haveria possibilidade de a unificação dos órgãos públicos, não é? Que antes Sim. eram os grupos 4, que na verdade inicialmente era um grupo só, depois distribuiu para os 3, 4, 5 e 6, e aí voltou a ser grupo 4. Né? Será que vai haver alguma resistência aí por parte dos municípios, principalmente? Há uma preocupação, mas como esse período de final de 2021 já seria a entrada dos municípios no cronograma anterior, então por isso se optou por fazer a entrada em conjunto, que sempre foi a intenção de fazer de uma vez. Naquele outro momento se dividiu porque ainda não havia uma preparação, mas assim, esse período de pandemia, por mais que o foco em muitos aspectos foi desviado para outras frentes, mas foi um período de que deu tempo de se consolidar a estrutura do layout de órgãos públicos, que não estava ainda na versão que está em produção, se discutir com os representantes dos órgãos públicos e chegarmos, enfim, a um processo que acreditamos que é possível, sim, de ser implantado já a partir de julho para todas as esferas, e facilitando a substituição das outras obrigações, porque o quanto antes a gente tiver as informações de folha de pagamento dos órgãos públicos, a GFIP passa a ser dispensável. O Dispensar. custo da GFIP, seja para o Estado, para a União Federal, para manter o sistema, a Receita que recebe essa informação, seja para o órgão público que tem que comunicar. Então, é um custo Verdade. realmente significativo que será dispensado a partir do momento que a gente fizer essa substituição integralmente. Eu tinha visto antes que o custo para manter as bases de RAIS, de CAGED, de CEFIP e de DIF é bem maior do que o custo do E-Social, né? Porque é tudo feito de forma autônoma, então Uhum. os custos que podem ser agregados acabam ficando separados. Então, Separados. Mas quando quando você, quando soma, você unifica,
você consegue reduzir em algumas frentes e isso é importante tanto no setor privado quanto no setor público. Também no setor Sim, privado você cumprir obrigações em formatos diferentes, em sistemas diferentes, em momentos muito diferentes, acabam gerando também custos que podem ser reduzidos quando você concentra a informação num único ambiente. verdade. Em relação a outra coisa que eu vi, quando eu olhei, eu bati o olho assim, eu falei que, meu Deus, cadê isso aqui? Antes eu tinha a quarta fase, que era a substituição da GPS pelo DAF, a entrada da DCTF Web, que era a quarta fase. Quinta fase a gente tinha SST. SST passou a ser quarta fase. E essa parte de DCTF Web vai incorporar na terceira fase? Como é que vai ficar isso aí? Não, na verdade, assim, essa substituição da DCTF Web entrando no lugar da guia Da da GPS? Previdência, né, Uhum. da GPS, ela nunca esteve no cronograma do E-Social diretamente. Embora no sistema, no site, a gente até coloque essa fase como sendo uma das Isso. fases, que ela acaba Uhum. acontecendo, inclusive, antes da fase de SST, Sim. ela não faz parte do E-Social, ela é uma obrigação exclusiva da Receita e é uma portaria específica da Receita que vai tratar dessa substituição. E acredito que ela deve sair também nos próximos momentos e com a perspectiva de ser lá para o mês de agosto essa substituição da GPS para o terceiro grupo. Então, esse terceiro grupo entrando na DCTF Web e também aquela parte do segundo grupo que ainda não fez substituição, Isso. substituindo ao mesmo tempo, é, possivelmente durante o mês de agosto, na competência agosto de 2021. Mas 2021. pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois ali, mas o padrão tem sido ser 3 meses depois. E aí, quando isso sair, a gente vai atualizar lá no do E-Social essa fase, né? Mas ela não é conjunta. Assim como, por exemplo, a Uhum. substituição da Cefip, que vai acontecer também pelo FGTS Digital, ele também vai sair por meio de uma Também. normativa que não é da Receita, é só da Secretaria Especial da Da Previdência e Caixa. Trabalho. E isso, Ah, hoje é sim. Caixa, mas ela vai estar migrando para a É. Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Então, também é algo que vai ser independente, mas vai também, assim que sair, a gente coloca lá no portal essas datas. Né? Tá, então vamos lá. O segundo grupo, aqueles que faturaram até 4,8 em 2017, né, que faz, eu chamo de grupo 2B. Eu falo que 2A é quem está lá com o grupo 1 já junto, já chegou na quarta fase, falta só SST. E esse grupo Sim. 2B, então, vai acompanhar o terceiro grupo nessa substituição, na implantação do DCTF Web, né? Possivelmente, porque foi uma demanda, na ocasião, inclusive, só houve essa separação do 2A para o 2B, porque foi uma demanda das micro e pequenas empresas Isso, de que elas tivessem o mesmo tratamento das micro e pequenas empresas do Simples do Simples. Nacional. Uhum. Na ocasião, talvez fosse até algo relevante, talvez um tratamento benéfico. Hoje, esse tratamento não está sendo bom, está sendo ruim, porque ela está sendo obrigada a fazer duas coisas quando já poderia estar fazendo uma apenas. Só que para fazer essa substituição tem que ser do grupo todo. E aí, evitando riscos de alguém questionar que não está dando o mesmo tratamento e que são micro e pequena empresa, e Uhum. a lei complementar 123 exige o tratamento É. similar, acredito muito difícil que a Receita mude isso e vai acabar mantendo a substituição para em conjunto com o grupo Junto 3. com o grupo 3. É porque antes muitos alegavam, associavam apenas a ser optante pelo Simples, quando na verdade a lei ela é geral, né? O Simples é um regime Sim, tributário. E aí houve essa meio que separação aí, muita gente já confunde até hoje. Essa questão do grupo 2.2b com o grupo 3. sim, sim. Outra coisa, folha do grupo 3 está lá para a partir de maio, né? Maio de 2021, e não vai ser mais por final do CNPJ básico, não é como estava previsto no cronograma de setembro. Vai de fato entrar todo mundo de vez do grupo 3 ou vai haver alguma subdivisão aí? Não, é todo numa única competência mesmo. Essa subdivisão que foi feita, que estava feita na portaria 1419, era uma demanda, inclusive, de segmentos empresariais e representantes de contadores.
Mas devido a esse elastecimento do prazo, que já vai ser de setembro para maio, daí em torno de 8 meses, 8 meses. então a gente entendeu que não era necessário mais fazer Necessário. essa divisão. Esse cumprimento das obrigações do social já se consolidou, já está muito mais comum dentro dos escritórios e das empresas, então por isso se entendeu que há essa possibilidade de fazer num único grupo. O que a gente fez foi separar as 3 entradas que aconteceriam no mês de maio, que poderiam ser no mês de maio, e colocamos uma em maio, uma em junho e outra em julho. Em setembro era todas em conjunto, né? A folha do terceiro grupo, os eventos de segurança e saúde do primeiro grupo e os eventos de cadastro tabelas do quarto grupo. Do quarto grupo. Isso, aí a gente dividiu, mantendo uma parte em maio, uma parte em junho, outra parte em julho, para facilitar para os prestadores de serviço que atuam em variados grupos Isso. essa entrada em um mês diferente. Como são grupos diferentes, aparentemente não atrapalharia uma coisa, não atrapalharia a outra. Mas para quem tem contabilidade, faz uma grande diferença você quebrar Sim. esses meses separados, porque a gente trabalha com empresas de todos os grupos. E aí, de fato, é bem interessante essa quebrada aí, cada um entrando num mês. Então, gente, grupo 3, fase 3, maio, a partir da competência maio de 2021. Já pode mandar a partir de 10 de maio. Os eventos, a gente sabe que em 10 de maio ninguém vai mandar, mas finalzinho de maio, início de junho, comece a mandar, né? E claro, eu sempre falo o seguinte, fecha tudo no sistema, deixa para enviar para o E-Social depois que não precisar mais retificar a folha, porque a retificação de uma folha fechada para o E-Social é todo um caminho, né? Reabre folha, reabre folha, exclui pagamento, exclui remuneração, manda a remuneração certa, manda pagamento, fechamento de folha. Então, se você trabalha numa empresa que retifica muito folha de pagamento, primeiro, tenta retificar o mínimo possível e só envia para a base do social quando não houver mais nada a ser feito, né? É a dica que a gente dá. Lá na portaria também, João Paulo, tem a informação de um tratamento diferenciado, né? Que vai ser ainda colocado para ME, PP, MEI, Segurado Especial e Produtor Rural. Isso refere-se a não seria esse grupo 2B? Vocês estão prevendo algo diferenciado ainda para isso? Bom, na verdade, assim, a lei, essa disposição que é do decreto, inclusive, o 8373, ela repete o que está na lei da micro e pequena empresa, né? Lei Complementar 123. E aí a portaria também traz isso, e outras portarias de cronograma sempre trouxeram, as próprias resoluções do comitê gestor à época também. E como é esse tratamento diferenciado? Primeiro, no layout normal já existe um tratamento diferenciado que tem a mesma obrigação de preencher informações que uma empresa do lucro presumido ou do lucro real. Então, por exemplo, a micro e pequena empresa não tem a obrigação de contratar aprendiz, então ela não vai preencher informação relacionada a essa contratação. Sim, sim. E assim, esse é um exemplo, mas tem situações que uma faz que a outra não precisa fazer, ainda que no layout aquela informação esteja ali presente, mas ela se torna, não é obrigatória para esse grupo de empresas. E também o que se pretende fazer em relação a facilitar esse processo, que já é definido, por exemplo, para alguns grupos, o módulo simplificado, que para MEI e Segurado Especial a gente já tem um módulo simplificado para o envio, por exemplo, de vínculos. Então, hoje o MEI e o Segurado Especial ele está obrigado a enviar os vínculos, né, os eventos não periódicos. Ele já faz por meio de um módulo simplificado. Sim. E a partir da nova versão, enfim, que vai ter entrada de folha, esse módulo vai compreender também a folha de pagamento. Será que é o meu áudio que está ruim? Não, mas já voltou normal, João Paulo. Tava ruim, mas foi ficando normal, já ficou normal de novo. Pode continuar. Tá, qualquer coisa eu troco o microfone aqui, mas você me avisa. Eu acho que foi a internet, deu uma paradinha, mas já voltou normal.
Eu estou deixando os Tá, comentários aí porque eu estou vendo já algumas dúvidas, aí já vou esclarecendo e a gente vai fazendo bate-bola aqui. perfeitamente. Então talvez foi alguma questão da Foi, internet mesmo. internet. Mas enfim, essa questão dos módulos simplificados já é certo que MEI, né, e segurado especial terão módulo simplificado para todo o processo. E a gente também está discutindo e há a perspectiva de liberação de um outro módulo simplificado para micro e pequena empresas. Esse Hum, outro módulo talvez todas as situações de micro e pequena empresa, porque às vezes, mesmo sendo uma micro e pequena empresa, mas ela tem uma situação tributária diferente, ela trabalha com contratação e terceirização de mão de obra, e então tem algumas situações ali que a gente não vai conseguir incluir. Mas para aquela micro, por exemplo, um escritório pequeno, uma lojinha pequena que tem lá poucos funcionários, que é uma situação bem simples de se fazer, a gente com certeza vai disponibilizar um módulo também para esse tipo de informação ser prestada diretamente no módulo simplificado. porque a gente eu sempre brinco que o Simples Nacional tem duas particularidades bem interessantes, que é o anexo 4 e o 5, né? Principalmente o 4 que entra a construção civil, que recolhe a parte patronal de 20% normalmente, mas não recolhe terceiros. E tem aquela regra geral, né? Antes tinha aquela limitação de até 7, não precisar de certificado, depois reduziu para 1, depois reduziu para 3, reduziu para 1. E eu acho que alguns cobram essa questão de um módulo web para aquelas empresas, pelo menos, que tenham poucos funcionários, até 5. Não sei se vocês vão limitar por atividade ou por quantidade de trabalhadores, mas também eu acho É, interessante, né? isso ainda está em avaliação realmente, qual será essa limitação, se precisará haver limitação em número de trabalhadores ou em número de. Ou enfim, mas acredito que com certeza em relação a determinadas particularidades, isso haverá, porque os cálculos acabam sendo muito diferenciados e com isso o módulo simplificado não dá para atender. É. Mas a ideia é para aquelas situações comuns a gente ter essa entrada, mas isso ainda está em discussão entre as equipes Uhum. para segmento com esse módulo. Teve uma pergunta aqui, as duas pessoas perguntaram a mesma coisa em relação ao DCTF do grupo 2B. João Paulo falou o seguinte, que provavelmente julho, não é, João Paulo? Julho ou agosto? Agosto. Agosto. Acredito. Maio vai entrar a terceira fase para o grupo 3. E aí o grupo 2B e o grupo 3 entram juntos na DCTF Web. Provavelmente em agosto de 2021, aguardar a receita, né? Essa é a perspectiva mais realista aí. Pode ser que tenha alguma diferença, mas a perspectiva mais realista, seguindo o padrão que sempre aconteceu, é para ser isso. A garantia que a gente pode dar é que vai ser depois de maio, já que maio é a parte de folha, não é? Exatamente. Porque, como eu disse, já que até agora se esperou essa substituição para acontecer em conjunto das micro e pequenas empresas, então acho um pouco provável que aconteça separado. Não teria muita lógica, senão até muitos vão alegar que não está tendo tratamento diferenciado, aquela coisa Isso. toda. Ainda que hoje esse tratamento diferenciado, na minha visão, acaba sendo pior do É, que, do que, do que Às o. vezes, tem uma frase de um advogado amigo meu, ele fala assim, proteção demais às vezes atrapalha, né? Isso aí às vezes atrapalha. É, uma das mudanças que teve, que eu dei uma olhada no layout ontem, principalmente do evento de admissão, é a questão do PIS, que nem tá lá nem como facultativo mais. Assim como eu também não vi mais número de RG, número de carteira de trabalho, e tá pedindo lá o CPF. Me fala aí um pouco sobre essa questão do PIS não ser mais obrigatório. Muitos estão achando que não precisa mais ter PIS para admitir. Eu estou falando calma, que uma coisa é social, outra coisa é GFIP. Fala um pouco sobre isso para a gente, João Paulo. Pois é, hoje, na verdade, para o processo do e-social, o número do PIS já não é mais necessário para o processamento das informações do e-social. E por que hoje a gente exige ainda? Porque tem esse processo da Caixa que quando você vai fazer o recolhimento do FGTS ou qualquer processo no conectividade social, você precisa do PIS. Então, por isso a gente ainda exige. Mas é um número que não é validado, inclusive no layout. Se você colocar 0000, ele só vai validar o dígito e não valida o número completo.
Então, considerando que tem um decreto presidencial que determina que a identificação única deve ser o CPF, para o próximo layout a gente vai migrar para esse processo. E aí os demais órgãos, porque não é só a Caixa que usa o NIT, né? Porque a gente fala do PIS, mas não é só o PIS, tem o PIS, NIS, NIT, o PASEP, PASEP, tem várias outros cadastros, o SUS e tal. Então, tanto a Previdência, quanto o nosso processo da RAIS para pagamento do abono, quanto o processo da geração de FGTS, não vai ter mais essa informação vinda do social. Ele vai receber, vai ter que se virar com base no CPF, identificar lá no seu cadastro qual é o número interno. Não que o órgão não possa ter um número interno caso ele queira, mas esse número interno vai ter que ser por conta dele e não vai ser necessário que o empregador ou o empregado fique informando. E como a substituição da guia de FGTS da Cefip pelo FGTS digital deve acontecer também já na entrada desse layout, a gente acredita que isso já vai ser suficiente também para resolver o problema do PIS. Então, a ideia é que o grupo 1 e o grupo 2 substituam, inclusive, a Cefip antes da entrada do layout 1.0, então antes de maio. E o do grupo 3, alguns meses depois, então, talvez junto com a GFIP ali, a gente possa fazer essa substituição também. Então, para o FGTS Digital, o FGTS Digital já está sendo desenvolvido sem pensar em PIS e trabalhando exclusivamente com o CPF. E os depósitos daí lá na Caixa, aí se a Caixa tiver continuar com o PIS, ela vai ter que fazer internamente, porque ela vai receber as informações de depósito com base no CPF exclusivamente. Ela que lute, né? É mais ou menos. Eu sempre falo o seguinte, ó, pessoas têm mais de um RG, pessoas têm mais de uma carteira de trabalho, pessoas têm mais de um PIS, mas eu nunca vi ninguém ter mais de um CPF. Né? E até brinco, se tiver, denuncie, que deve ser alguma quadrilha, denuncie a Polícia Federal, porque de fato é a base mais segura que a gente tem, né? E mais fechada, mais amarrada, então achei bastante interessante a questão de vincular apenas ao CPF. Gente, eu desativei os comentários temporariamente, mas a gente vai voltar. Segura a dúvida quem tiver. Eu vi algumas pessoas colocando dúvida de benefício emergencial. Não é o tema de hoje, mas se João Paulo puder responder também, daqui a pouco a gente abre, se der tempo. Embora a gente já tenha, vou até divulgar logo em primeira mão aqui, embora a gente já tenha uma live marcada para o dia 6 sobre benefício emergencial, se puder, no final, João Paulo também responde aí sobre esse tema. João Paulo, eu dei uma olhadinha no layout dos eventos e vi que mais de 10 eventos foram retirados do layout. Eu passei o olho lá e vi que a tabela de cargos, carreiras públicas, funções que já não era obrigatória, horários, a tabela de ambientes, operador portuário, aquisição de produção rural, o evento de pagamento em contingência, contribuição sindical patronal, o toxicológico do motorista, o aviso prévio, que já era facultativo, e a convocação por intermitente também. Esses aí foram excluídos do layout. A gente sabe que alguns deles foram incluídos algumas informações em outros eventos, né? Como, por exemplo, a tabela de cargos e horários foi incorporado no evento de admissão, que foi muito interessante. O do aviso prévio, eu vou ser bem sincero, eu particularmente não concordei, mas entendo que a grande maioria das empresas adoraram, não ter que enviar esse evento, e certamente foi um pedido da classe empresária, não tenho dúvida disso. Além desses eventos que foram excluídos ou embutidos em outros, já é uma grande, cerca de 20% aí da quantidade de eventos. O que mais você pode dizer que foi simplificado, que foi retirado, que foi mudado no layout? Que você lembre aí, ou saiba de cabeça. Perfeito, vamos falar. Em relação ao evento de seguro-desemprego, de aviso prévio, e até já, não só o aviso prévio, a convocação do intermitente também tem a mesma regra, o exame toxicológico também tem a mesma regra. São situações que a lei prevê a obrigatoriedade de se fazer. Então, não houve qualquer alteração na obrigação do empregador com o empregado de comunicar o aviso prévio nos prazos estabelecidos, de fazer a convocação do intermitente com o prazo estabelecido na lei, ou de realizar o exame toxicológico para aquele profissional que precisa fazê-lo. Agora, na própria lei também não existe a necessidade ou a determinação de que essas informações sejam comunicadas para o Estado.
Por isso, houve um questionamento durante todo o nosso processo de simplificação do E-Social em 2019, de que essas informações a gente estava pedindo sem ter uma fundamentação legal que subsidiasse. E aí a gente foi realmente fazer a análise, identificar, e não havia essa justificativa mesmo. Por isso, essas informações foram excluídas do layout. Então, não houve qualquer alteração na obrigação de fazer, apenas na obrigação de comunicar que houve. Então, por isso a gente Bem retirou. interessante. E isso também a gente fez em todos os eventos que continuam também, identificando campos que eventualmente estavam lá, mas que não tinham previsão legal para ser informado. Então, o que não tinha, a gente foi excluindo também para simplificar os processos. E aí, você me pergunta, o que mais foi alterado além desses eventos que foram excluídos? Muitos campos foram excluídos de eventos, né? O evento de admissão você já citou um pouco, e, enfim, toda aquela parte de documentos, exceto CPF, foi tudo excluído, não precisa mais informar RIC, RG, RNE, carteira de habilitação, enfim, que era facultativo, na verdade, não era obrigatório, mas gerava uma confusão, o pessoal ficava achando que precisava. Hoje ainda acabei de receber de um colega no WhatsApp, olha, de uma empresa questionando ele se para contratar um imigrante ela precisava do RNE, porque tem lá no layout, não precisa, mas o pessoal, inclusive a gente tem uma pergunta frequente, um FAQ na nossa página explicando isso, mas o pessoal tinha dúvida. Então aquilo que gerava dúvida, a gente falou, bom, se é facultativo eu já não vou ter de todo mundo, e para que eu vou ficar pedindo esse trem aqui? Já fomos tirando, né? E isso a gente foi fazendo em todos os eventos, dando essa limpada, essa avaliada. Outro processo de avaliação que a gente fez, que foi muito mais foco nosso até do que limpar campos, eliminar eventos, é avaliar os processos empresariais, o trabalho que as empresas têm para fazer. Por exemplo, a situação do PIS. Não é simplesmente você não informar o PIS, é você ter que ir atrás de gerar esse PIS, você tem um processo específico para conseguir esse PIS, você tem que identificar se aquele PIS não está replicado, enfim. Então um processo interno, um processo interno da empresa bastante grande. Então a gente trabalhou nessa ideia de eliminar processos que eram pesados e que a gente viu que dava, porque tem coisas que não tem como eliminar porque a lei exige, então paciência. Agora, outro exemplo, aquela informação do saldo de banco de horas no E-Social. Também é algo que dá um grande trabalho de você processar. A empresa vai continuar tendo que fazer para o seu controle interno de pagamento de horas, mas para o E-Social não precisa mais. Isso elimina dificuldade. Nos eventos de saúde e segurança foi feita toda essa avaliação também lá na parte dos eventos para identificar aquelas situações que eram mais complicadas e eliminar. Tinha a questão de insalubridade e periculosidade que estavam lá nos eventos de segurança e saúde. A gente tirou de lá, já que na folha de pagamento essa informação já consta, também para evitar redundância. A informação do RAT e do FAP que você colocava, sendo que você já tem um outro sistema onde você tem que preencher essas informações. Então, já está num outro sistema, a gente tem acesso a essa base? Temos. Então, não precisa você replicar. O que não significa, claro, que você não tem que se atentar a que a sua informação lá no outro sistema esteja correta, porque todos os cálculos da sua folha vão levar em consideração aquela informação. Então, se você não atualizar lá, você vai ter problema de geração de informações aqui. Que mais? Outras situações de bloqueios. Por que saiu o evento de contingência 1295, de fechamento em contingência? Porque o evento 1299 não vai ter mais aquele bloqueio que tinha de fechamento, de que você tem que tratar 100% dos seus empregados para poder fechar a folha. A partir da nova versão, você vai conseguir fechar a folha se você como se fosse um 1295, o 1299. E o que o sistema vai fazer? Ele vai te dar um aviso, uma advertência de que, olha, você tem 10 empregados, porém você só informou remuneração ou afastamento de 9 deles. Ficou o CPF tal sem informação. E pronto, aí vai caber à empresa, pelo seu sistema de compliance, avaliar. Realmente, esse cara eu não consegui fechar, não sei, depois eu faço. Opa, esqueci isso aqui, vou corrigir, vou fazer, beleza, tudo certo. E, enfim, outra situação, você vai poder fechar a folha de pagamento apenas com o evento 2190, sem fazer a complementação no 2200.
Ah, você está dispensado de fazer o 2200? Não, você tem que Não. fazer a complementação até o dia 15 do mês seguinte à admissão. Porém, se você precisar fechar a folha e você não conseguiu aquelas informações para complementar, você vai conseguir fechar a folha, colocar aquele empregado na folha e depois você complementa e pode ser autuado, inclusive, pela irregularidade de ter perdido prazo naquela informação. Mas aí é uma situação muito menor do que você deixar de recolher os tributos devidos para aquele empregado. Então, fizemos esse processo de facilitar esse fechamento também, enfim, em outros momentos que existiam esses bloqueios, apenas alertando o empregador de que aquela situação aparentemente está equivocada. Você já tinha mandado uma demissão para o fulano e colocou ele na folha seguinte. Ah, eu não posso aceitar? Não, vamos aceitar, porque eventualmente ele quer recolher, porque o cara está ativo, aquela demissão na verdade não tem valor. Aconteceu. Mas você vai receber um aviso. Aí você vai avaliar, opa, eu estou mandando aqui na folha alguém que eu já demiti mesmo, estou fazendo errado, e aí você corrige. Então, é uma situação que, para alguns, até reclamam disso, porque achavam bom que o E-Social bloqueasse, porque Travasse. evitava erros. Mas o que eu falo? Você achava bom? Você pode parametrizar o seu sistema de folha para que o seu sistema de folha faça isso. Faça isso. Então, o seu sistema de folha pode continuar bloqueando. Olha, se eu não tratar os 100% dos empregados, eu não faço os 1299. Perfeito. É uma opção tranquila, fácil de ser feita. Apenas o E-Social é que vai flexibilizar para aquele que precisa. Eu gostava tanto de trabalhar com tabelas de cargo, com tabelas de horário, e agora? Bom, continue trabalhando com tabelas no seu sistema, parametrize apenas para que a hora que for mandar para o E-Social, em vez de mandar o código, ele mande a informação preenchida. Não vai ter dificuldade nenhuma. Então, foram opções que a gente deu para facilitar e gerar mais uma forma de preenchimento e tratamento das informações nos sistemas internos da empresa. Porque eu gosto sempre de dizer, o E-Social vem para... Ele não é mais uma obrigação. Ele não é nenhuma obrigação. É porque todo empregador, para fazer todo o gerenciamento de folha, ele precisa do seu sistema de folha onde ele preenche as informações. Então você só vai continuar fazendo isso, preenchendo o seu sistema. Quanto melhor o seu sistema for, melhor e mais fácil vai ser para você cumprir com as obrigações. É isso que você tem que se preocupar, que seja um sistema adequado para que ele envie as informações, para quando a informação for recusada ou se tiver uma advertência, ele te apresente aquilo rapidamente, porque se você tiver isso, você simplesmente vai trabalhar com o seu sistema e eventualmente dar um clique ou outro para que o sistema alimente o E-Social e vai estar livre de fazer a importação na Cefip, vai estar livre de fazer RAIS, de fazer CAGED, de preencher carteira e preencher livro de registro em papel. Então, assim, sinceramente uma mudança bastante impactante nos processos e fluxos. Agora, requer sim a avaliação dos seus processos, se os prazos que você utiliza estão corretos, uma vez que o cumprimento dos prazos fica muito mais claro. Quando você tinha a opção de fazer a anotação num documento em papel, se você fizesse um mês depois e colocasse uma data anterior, ela ficava muito difícil de identificar. Hoje, se você mandar um mês depois, o sistema vai identificar que você mandou um mês depois. Aí, pode ser que aquilo não gere uma penalidade, que a administração entenda, olha, o importante é que ele mandou, tá tudo bem. Mas a informação que foi informada atrasada está ali, latente, clara para todo mundo, né? Ótimo. O pessoal das empresas de software, os programadores que lutem agora, né? Para adaptar para esse novo layout. Se bem que vai sair um layout definitivo dia 10, não é, João Paulo? A previsão já. Sim. A portaria que saiu nessa semana, porque como eu falei, a semana passada foi extremamente corrida, muito rápida. A definição se deu na segunda de que o evento aconteceria na quinta. Não havia essa previsão de acontecer em outubro, a gente estava trabalhando com novembro para essas datas de divulgação. E aí foi antecipado, então a versão do layout que saiu, ela não estava assim, com os ajustes finos. Então o que vai sair novamente até 10 de novembro é uma nova versão com ajustes finos. E o que são esses ajustes finos? Vai ter o XSD, vai ter o controle de alterações, o manual vai tá já disponível e também um ou outro ajustezinho ali que
acredito que muita gente sequer vai perceber diferença entre o layout e outro. Às vezes são situações internas de tratamento, como, por exemplo, do fechamento de folha para pessoas físicas, que hoje tem quem usa o doméstico, o módulo doméstico e vai ter o KPF, então o fechamento tem que ser unificado no sistema, mas ele vai fazer em dois momentos, porque ele vai fazer em ambientes distintos. E então a gente precisa ter um tratamento adequado para isso, mas isso é mais interno até do que reflete para quem envia a informação. Então, basicamente, o layout que vai sair é o layout que saiu agora nesta publicação de sexta-feira. Não vai ter muita diferença, não. Eu quando sai algo assim, eu caço logo um arquivo chamado controle de alterações. Eu falei aqui que a coruja dorme. Aqui que a gente vai ver que de fato mudou, que é muito melhor do que ler o layout todo de novo, ler o manual todo de novo. Você economiza bastante tempo. Embora eu acho que esse controle vai ser bem grande dessa vez, né? Porque foi muitas mudanças, né? Ele vem um controle de alteração em relação à versão 2.5 e um controle de alteração em relação à versão beta. Então são, na verdade, dois controles de alteração que vão estar disponíveis para poder identificar quais as mudanças que aconteceram. Realmente vai ser um documento grande, porque as mudanças são bem significativas. E era para ser mesmo, porque a intenção é de apresentar um sistema... poderia, inclusive, estar chamando de outro nome, um outro sistema, porque é basicamente um outro sistema. O que a gente fez foi aproveitar toda a estrutura que estava, todo o processamento que já tinha sido feito, investimentos que já tinham sido feitos, para que o sistema novo venha respeitando, então, essas situações e não haja um dispêndio exagerado na substituição. Perfeito. João Paulo, em relação à DIF, a substituição da DIF, a Receita Federal tem alguma novidade em relação a isso? Sinalizou algo? Tá. Bom, a substituição da DIF, inicialmente, quando a gente soltou o cronograma lá em dezembro do ano passado, que iniciaria agora em setembro, outubro, novembro, os eventos de folha, a intenção da Receita era também ter um layout de FDRI-INF novo em 2020, de modo a que em janeiro de 2021 começassem a ser prestadas as informações já na nova sistemática para que a DIRF do calendário 2021 já fosse substituída. Porém, depois da pandemia, houve uma mudança muito grande nos focos e em tudo que se foi feito. E agora, indo a folha de pagamento do E-Social para maio, e tendo a questão da reforma tributária também em andamento, que se avalia alterações na FDRI talvez significativas, e na própria DCTF Web, então o foco de substituição já não é mais 2021, não é possível mais. Mas se trabalha com um cenário de que o calendário 2022 haja sim a substituição da DIRF, que vai ser o calendário também que vai acontecer a substituição da RAIS para o grupo 3. Perfeito, perfeito. Gente, eu reativei os comentários. As minhas perguntas já acabaram. Então a gente vai abrir aqui, João Paulo. Tem algumas dúvidas aqui em relação a benefício emergencial. Você pode responder sobre isso? Posso sim. Primeiramente, já comentar que houve um erro no processamento do último lote enviado para a Caixa. Teve um lote que foi enviado na sexta-feira passada e mais de 700 mil parcelas tiveram problemas. São parcelas que seriam pagas agora, de hoje até segunda-feira próxima. Mas a Caixa e a Dataprev já identificaram essa situação e já estão trabalhando no processo de reenvio. Então a Caixa já lançou a devolução de tudo e a Dataprev vai fazer esse reenvio para que o pagamento aconteça já na próxima semana. Ele vai, inclusive, com a data de pagamento, a mesma data que estava prevista dessa semana, mas o recurso deve estar liberado a partir de terça-feira, acredito. Então é possível que lá pelo dia 3 o pessoal já consiga sacar as parcelas que deram problema. Foi só Caixa, aparentemente não vi reclamação do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil. A gente viu isso hoje mesmo. Luiz Fernando colocou aqui, tem uma colaboradora que recebeu um valor inferior do bem e mesmo entrando com recurso, o valor não foi corrigido. A mesma deveria receber o teto do seguro. Será que foi informação enviada via GFIP ou via Folha? Então, é muito difícil, porque teria que ver qual foi a motivação do indeferimento.
para ver por que não foi pago o valor, se eventualmente na base do CNIS realmente não tá sendo refletida essa informação maior do que ele diz. E pode ser uma outra situação, que são aquelas situações que o empregador informou faturamento superior a 4,8 milhões de reais, quando na verdade não tinha, e o sistema está calculando 70% do valor, se é um caso de suspensão. O sistema está calculando apenas 70% do valor e não está calculando 100% como deveria. Nesse caso, realmente o recurso não tem solução, fazer recurso não resolve. É aguardar que a Dataprev libere a ferramenta para alteração do faturamento, isso está previsto para acontecer em dezembro, e aí a empresa fará essa alteração e o sistema vai automaticamente gerar a parcela complementar nesses casos. E nos casos que a empresa que era menor, vai ter que acontecer também, só que daí nesse caso, em vez de gerar uma parcela complementar, vai gerar a necessidade de devolução dos valores por parte do valor. Tá, ficou ruim um pouquinho o áudio aí. Fala um pouquinho aí, João Paulo, para ver se volta ao normal. Bom, realmente em relação a esse caso dele específico, é difícil de avaliar, porque precisa entender bem o caso concreto. Tem que analisar o caso específico. Qual a motivação do indeferimento, né? Por que o indeferimento? Em regra, se os valores realmente tivessem corretos no CNIS, o analista liberaria o recurso e ele receberia, né? Ou talvez o recurso está em análise ainda, né? Se o recurso estiver em análise ainda, é aguardar a avaliação. Vale lembrar também, né, João Paulo, que independente do quanto foi informado lá no ato do cadastramento do acordo dos últimos 3 salários, vocês buscam o que está no CNIS e não o que é informado ali pelo sistema. Claro que é para ser a mesma informação, mas caso tenha informações distintas, vocês vão considerar o que está no CNIS e não o que foi informado lá no empregador web, correto? Perfeitamente, perfeitamente. O cálculo é sempre feito com base nas informações do CNIS e que, inclusive, não deve considerar os meses que teve redução ou suspensão. Então, se o empregado está em benefício emergencial desde abril, a base de cálculo sempre vai considerar março, fevereiro e janeiro, que são os 3 últimos meses em que não houve redução ou suspensão. Perfeito. Está na portaria, né? Acho que é o artigo 5º da portaria, salvo engano. Estou com uma situação que não sei mais o que fazer. A empresa é simples nacional e consta num cadastro que é normal. Aí pode ter ocorrido dela ser simples agora, mas antes não era, lá em 2016, 2017, provavelmente. O que é que você acha que... Mas qual é a dúvida dele? Ela colocou o seguinte: estou com uma situação que não sei mais o que fazer. A empresa é simples nacional e consta no cadastro que é normal. Eu acho que ela está falando em relação à social, deve ser por conta dos grupos. Deve ser isso. Abençoada, o nome dela pode ser que ela seja simples nacional agora, mas em 2018, que foi o momento que foi feito o corte, ela era normal. Então, realmente, uma vez enquadrado, não há mais mudança de grupo. Então, ela permanece como sendo grupo 2 ou grupo 1, a depender do faturamento. E não tem como reenquadrar, mesmo que ela mude para simples ou para MEI, que já vi situação que a pessoa mudou para simples, depois mudou para o MEI, mas ele continua sendo o grupo 2, porque o enquadramento se deu com base na informação lá de julho de 2018. Se for essa situação, essa é a resposta mesmo. O inverso também é verdadeiro, né? Se era simples lá atrás e agora mudou para presumido lucro real, continua no grupo 3. Continua do grupo 3 do mesmo modo, sem necessidade de alteração. Perfeito. Não há alteração de grupo, independente se houve alteração de regime tributário. Isso. O que muda é para aquela situação que ela foi constituída depois, né? Você só não vai considerar o mês de julho de 2018 para aquela que foi constituída depois, aí vai avaliar. Ela foi constituída já como Simples Nacional, retroativa à data de abertura? Sim, então ela é grupo 3. Não, ela foi constituída como empresa normal e depois de um tempo que ela aderiu ao Simples. Então ela é grupo 2, porque ela foi constituída como normal. Perfeito. Bispo, que é o Bispo, a raiz do ano que vem para o grupo 3, como fica? Fica normal porque não foi. O grupo 3 não enviou folha esse ano ainda, né? Aí provavelmente, como vai começar a mandar ainda a partir de maio, você acha que 2022 vai ser raiz janeiro, abril e a social de maio em diante? Ou acha que só vai haver a substituição mesmo outro ano?
Pode acontecer essa substituição parcial, mas eu não tenho isso ainda definido. Eu acredito que é mais simples, com certeza é muito mais simples para a área da raiz que a substituição aconteça da competência completa. Então, mas enfim, como a gente tem um tempo razoável aí, tem 1 ano e meio ainda, não tem mais aí, tem um bom tempo para um dia de cada vez. Pode ser que para o calendário 2021, que seria mandado em 2022, haja essa substituição parcial, mas não sei ainda. Mas para o ano 2020, aí realmente não há discussão de que a RAIS pelo GD RAIS para o grupo 3 novamente. Então, pelo menos esses 2 anos vai se manter, né? O 2019 já foi e o 2020 também. Também. E nova contabilidade. Quando vai disponibilizar o ambiente de testes para o grupo 3, terceira fase do E-Social, contendo as alterações do layout? Bom, a entrada em vigência do layout em produção vai se dar em 10 de maio, com a entrada do grupo 3. E quando tiver a entrada do layout, haverá um período de convivência, as versões, haverá um período de convivência. Mas antes da entrada em produção, haverá sim um período de testes, que a gente chama de ambiente de produção estrita, que deve ser de 2, talvez 3 meses, ainda dá menos esse prazo de ambiente de produção estrita definido pelo mas vai. Tá cortando o seu áudio novamente. Será que a minha internet está travando ou a sua? Acho que a sua. Será que a minha conexão está depois dá um feedback aí, se é a minha ou se é a dele. Deixa o pessoal dar um feedback para ver. Daqui a pouco alguém. Gente, responde aí se é a minha ou se é a de João Paulo que está dando a parada. Mas enfim, Terezinha colocou aqui para as empresas do grupo 2 que não enviou folha. Deixa o pessoal dar um feedback para ver aqui. Para as empresas do grupo 2 que não enviou folha em 2019 pela social, as RAIs enviadas têm validade? Não tem, Terezinha, ele até falou isso na outra live. Se você é do grupo 2, a RAIs não tem validade nenhuma. Se não enviou a folha em 2019, tem que enviar logo e vai aguardar o próximo processamento aí. O pagamento do abono só vai ocorrer junto com o cronograma do ano seguinte, né? João Paulo, está me ouvindo bem agora? Tô ouvindo. Pronto. Mas ainda Mara colocou aqui. Mara colocou aqui. O site da RAIS não está abrindo a consulta das declarações enviadas. Está com algum problema? Oi, tá... ouviu a pergunta, João Paulo, ou não? O site da RAIS? Sim, ela informou que o site da RAIS não está abrindo a consulta das declarações enviadas. Oi, deixa o pessoal dar a resposta aqui. Vixe, tem muita pergunta. Acho que é a sua internet mesmo. Oi, voltou? João Paulo, você me ouve? Oi. Eu acho que Me ouve? Será que eu acho que é a minha internet? Eu acho que é a sua. O pessoal disse que agora voltou normal. Agora voltou aqui. Em relação ao site da RAIS, ela disse que não estava conseguindo fazer a consulta das RAIS enviadas. O que aconteceu? Até eu gravei em conjunto com a Jenny Carla um vídeo, está no nosso Insta. Em início de outubro, essas informações foram todas excluídas e agora elas começaram a ser carregadas. Então ela já aparece que foi carregada, mas ainda não tem a consulta disponível. Essa consulta está sendo disponibilizada até o início da próxima semana, que é quando iniciam-se os pagamentos do segundo lote do abono. Então, a partir da semana que vem, ela vai conseguir consultar as informações do site RAIS, do lote de pagamento, já com aquelas situações do primeiro lote que não foram pagas, devem estar sendo liberadas a partir do dia 4. Pronto, então, a partir do dia 4,
consulta, deve estar liberado, já começa a pagar as diferenças. João Paulo, em relação a recursos, eu estou vendo algumas pessoas reclamando aqui da demora de analisar recursos. Está levando, em média, quanto tempo? Teve muito recurso que não caberia recurso e as empresas entraram? Alô, João Paulo, me ouve? Acho que é a internet dele. Voltou? João Paulo, você me ouve? Eu acho que a dele parou lá. Ô, gente, caiu ele. Peraí que ele vai, acho que ele deve voltar aí. Segura um pouquinho aí, tá? Só falta mais alguns minutos. Eu vou pedir para perguntar se ele pode ficar mais um pouco. Se ele puder ficar mais um pouco, a gente encerra a live e abre outra. Porque eu tô vendo que tem muita dúvida de vocês aí. A gente tem que aproveitar essa oportunidade. Embora, gente, dia 6/11 eu já tenho uma live marcada com o João Paulo, tá? Claro que eu não ia divulgar isso agora, só divulgar quando chegasse perto. Mas podem marcar aí dia 6/11 à noite. A gente vai fazer uma live, principalmente para benefício emergencial, né, que tem dado muito problema aí, principalmente em relação ao recurso, em relação a alguns atrasos, né? Eu estou mandando aqui o convite para ele novamente, ver se ele volta. E aí eu vou sugerir que, se ele puder ficar mais um pouco, a gente encerra a live e volta. Em relação a 13º, a gente falou na outra live. João Paulo, troca a câmera. Virou o negócio. Inverta a câmera aí, que está com a câmera traseira do celular. Isso aí, pronto. Eu peguei outro aparelho aqui, aparelho, eu não foi? sei ali se aconteceu alguma coisa com a minha Wi-Fi. Pronto, voltou ao normal agora. Mais complicado. Como o nosso tempo está acabando, primeiro eu quero ver contigo até se é possível, quando o Instagram esgotar aqui, a gente voltar para reiniciar um acesso, uma sessão. Se você puder, não tiver com compromisso aí. Posso, se for algo de poucos minutos. Sim, vamos focar aqui na questão das dúvidas aqui. A situação Karine, isso aqui ele falou, deixa para consultar a partir do dia 4, que está tendo a liberação dos reprocessamentos que foram feitas, não é? Para ver se normaliza. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, para ver se a gente pode colocar. Enquanto você dá uma olhada ali, Sim, eu vou falar. No meu Instagram lá tem inclusive um vídeo gravado com a Geni que esclarece bastante sobre essa questão da RAIS. Então, quem é grupo 1 e 2 e enviou a informação para o social, o empregado está indo na Caixa, a Caixa diz que não tem a informação da RAIS, mas é porque a informação da RAIS é a informação oriunda do social, mas porque houve erro no carregamento. Então, a partir do dia 4 agora, deve acontecer essa informação atualizada pelo SERPRE, pela Secretaria de Trabalho, e o pagamento, então, dessas parcelas, para quem não recebeu no momento oportuno, deve ser iniciado agora também a partir do dia 4 de novembro. Tem muita gente questionando em relação ao recurso, que está demorando, algo desse tipo. Vocês tiveram uma demanda muito acima do esperado, está julgando em média com quanto tempo, João Paulo? Olha, realmente recurso é uma situação que está demorando, não vou dizer que é normal, mas é a realidade, essa demora, porque foram mais de 400 mil recursos e o número de analistas não é tão grande, porque não existe, na verdade, uma equipe específica criada para o benefício emergencial. Ele foi inserido nas atribuições das equipes da Secretaria de Trabalho que atuavam em outras áreas, especialmente no seguro-desemprego, e com isso houve também um aumento de trabalho sem aumento de equipe. Então, a demora realmente está acontecendo. Tem situações que têm demorado 2, 3 meses para serem julgadas. Mas, se você apresentou o recurso, ele está lá em análise, é realmente aguardar que vai ser analisado. Rafaela colocou uma situação aqui de que tinha trabalhadores que estavam com o contrato suspenso, foi demitido, deveria receber o teto do seguro e está recebendo um salário mínimo.
que é que pode ter ocorrido? Já que vocês... Houve um erro no cálculo pela Dataprev na hora de fazer o processamento desse seguro-desemprego, porque eles não deveriam considerar a base dos meses de suspensão ou de redução de jornada, também do mesmo modo que para o benefício emergencial. E em muitas situações o empregado apresentou recurso e já foi deferido, pago parcela complementar. Alguns casos a Dataprev já processou automaticamente, e em alguns casos o recurso ainda está em andamento. Mas então a orientação é que o empregado apresente o recurso quando isso tiver acontecido, porque tem sim direito a receber essa parcela complementar. Se não acontecer num processamento automático, na hora da análise do recurso, essa parcela complementar vai ser emitida para que os valores sejam pagos corretamente. Perfeito. Eu acho que foram essas, não precisaria nenhuma outra a complementação, não. Em relação, gente, ao problema que teve no lote de pagamento de ontem, hoje, amanhã, não foi, João Paulo? Você falou que já vai ser corrigido, já foi identificado. É um lote que começou o pagamento hoje e iria até segunda-feira próxima, dia 2. Mas eles já estão trabalhando para reenvio. Acredito que entre amanhã e depois isso deve estar sendo reenviado para que o pagamento aconteça no máximo a partir do dia 3, que é terça-feira, após o feriado. A Abençoada colocou uma situação aqui. A empresa foi criada em 2018, em dezembro. Em janeiro migrou para o Simples. Como é que a empresa faz parte do grupo 2, se nem tinha faturamento em 2018? Mas não é o faturamento, é a questão da opção pelo Simples, que não foi feita em dezembro. Né? Exatamente. Então, de fato, ela é grupo 2 mesmo. Né? Ela foi criada em 2018 e não optou pelo Simples 2018, ela é grupo 2. Um mês aí fez essa diferença toda de grupo para ela. Né? Deixa eu me ver aqui. Gente, então, em relação ao reprocessamento, dia 4, quem não tiver conseguindo consultar no site da Raiz alguma informação, deixa para consultar a partir do dia 4, porque foi feito um reprocessamento, o João Paulo explicou na outra live, que foi feita uma limpeza geral e reprocessado tudo de novo. Deixa para constar a partir do dia 4. O problema nos lotes do benefício emergencial já foi identificado, aguardar a resolução. DCTF para grupo 2B e grupo 3, provavelmente agosto de 2021, né? Depois da folha do grupo 3. Uma outra coisa, João Paulo, que também foge até o tema, em relação a essas parcelas de seguro-desemprego. Você vê a possibilidade de ter essa ampliação das parcelas do seguro-desemprego aí por conta da pandemia? Vejo sim, isso está em discussão dentro do governo, ainda não tá fechado se vai ter ou não, né? A equipe econômica está avaliando impactos, mas é um cenário de grande possibilidade de haver sim essa prorrogação de mais uma ou mais duas, a depender do momento que for cessado esse seguro-desemprego agora durante a pandemia. Mas isso, se acontecer, vai ser muito rápido, agora já em outubro, para pagamento de novembro e dezembro, porque seria só mesmo durante o período de calamidade pública, que dura até dezembro. Val, o funcionário que está recebendo bem com valor menor, pelo motivo do empregador não repassou o valor do INSS para a Previdência, cabe recurso? Pelo que eu estou vendo aí, foi declarado o GFIP ou social menor, e na portaria está bem claro que o empregador é responsável por eventual diferença em caso de declaração feita menor, pagamento feito a menor, viu, Val? Aí nem coloca recurso, que só vai sobrecarregar lá e vai ser indeferido. Caso não cabe recurso, é o empregador que tem que complementar essa diferença. Uhum. Um funcionário está na suspensão de contrato desde abril, estava recebendo normalmente. Foi feita nova prorrogação e agora o empregador web informa que o funcionário não tem vínculo. O que fazer? Estava na suspensão desde abril, estava recebendo normalmente, foi feita uma prorrogação e no empregador web está informando que ele não tem vínculo. Essa eu nunca vi, não. Ele deve estar aparecendo talvez como vínculo divergente, pode ser isso, essa informação. Estranho isso acontecer numa prorrogação, se ele já estava lá. Se ela identificar que as informações do vínculo são exatamente as que que estão no CNIS mesmo, a opção seria apresentar um recurso para ver o que pode estar acontecendo essa situação e o analista liberar para pagamento dessa parcela complementar. Pronto, meu querido. Vou liberar você por hoje. Eu acho que as grandes dúvidas foram essas. Teve muita pergunta repetida.
e muita pergunta que a gente teria a mesma resposta, mesmo perguntas diferentes, mas com a mesma resposta, em relação ao reprocessamento aí das RAIs, das folhas, dia 4, em relação a esse problema que teve na parcela do bem da agora desses dias, em relação ao cronograma de social. Agradecer imensamente novamente o seu pronto aceite ao convite, pela simplicidade, a didática, né, de passar as informações com bastante clareza, com bastante fundamento e argumento, né, bastante válido. E essa visão que você tem aí de substituição de fato das obrigações através da social, que não é o que muita gente temia, né, que fosse apenas mais uma coisa a fazer. E como você bem disse, é o contrário, não é? Com a social a gente não tem uma obrigação acessória. A depender do sistema que você tem, ele já faz sozinho. A gente só vai fazer a informação no sistema, não é? Exatamente, exatamente. Então, Não, e realmente agradeço novamente o convite aí para estar podendo falar. Eu sei que você tem um público grande de profissionais que atuam nessa área diretamente, então a gente poder esclarecer isso é de grande valia para poder as coisas serem feitas de forma correta, para que todos tenham essa ciência. E eu sei que o conteúdo aqui é disseminado para um grande público. E parabéns pelo trabalho que você faz aí no seu canal. E dia 6, é dia 6, né? dia Está 6. de volta. Está de volta aí para falar mais um pouco sobre essa loucura do dia a dia. Dia seis, gente, os comentários estarão abertos desde o início da live. Provavelmente eu nem vou ter perguntas, vou estar lendo aqui as perguntas e dando uma sabatina aí em João Paulo, caso ainda tenha problemas, principalmente em empregador web. João Paulo, meu querido, minha gratidão, muito obrigado mais uma vez. Gente, encaminha aí essa live para as pessoas, vai ficar salva lá no IGTV. João Paulo sempre está colocando vídeos também lá no YouTube dele, ou no Instagram dele, bem interessante, fazendo lives também com outras pessoas, então sigam também lá, acrescentem, some, mande dúvida que ele responde, à medida que ele tiver disponibilidade, tá? Mas muito obrigado mesmo, João Paulo, mais uma vez. E vai ter a terceira, não vai pedir música, né? Vão ser 3 lives seguidas com o João Paulo. Aproveitar tem que aproveitar a oportunidade, né? Aproveitar como está dizendo sim, né? E vai ajudando aí a população de uma forma geral. Minha gratidão, meu querido. Valeu. Grande abraço, fica com Deus. Valeu. Tchau, pessoal. Até a próxima, dia 6, com o próprio João Paulo esclarecendo outros assuntos.